Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero deste sábado, 16 do mês de setembro de 2023, nessa reta final, nessa linda manhã. Estamos aí, o que? Uma semana, Paulo, da primavera? Uma semana. É 23 que começa a primavera? 23. Então é sábado que vem? Eu acho que é 23 ou 21. É sempre agora, 21 agora ou 23. Fiquei em dúvida, Moacir, mas estamos Vamos aí há poucos aqui. dias. Se estamos for 21, na reta final do inverno e nos encaminhando aí para a primavera. Se for 21 é o dia da árvore. Dia da árvore, dia 21. E 23 é sábado que vem. Deixa eu jogar no mais sábio de Vamos todos procurar, aqui. Então. Né? E a gente já vai informar corretamente para o nosso ouvinte. Sem deixar ninguém em dúvida. Não pode, né? Senão a turma, 23 de setembro, exatamente às 3 horas e 50 minutos da madrugada, terá início no Hemisfério Sul a primavera. Horário que marca o equinócio da primavera no Hemisfério Sul. Legal. Nos veremos aqui então na primavera. Exatamente, no sábado que vem. Mas não às 3h50, né? Vamos chegar 3h50 mais... eu vou estar virando no berço. Já ainda aconteceu de gente errar o ponteiro do relógio e chegar aqui meio de madrugada, não teve? Teve um cidadão que assim? veio cedo aqui. Eu nunca esqueço quando falo esses negócios que em 1986 nós reunimos uma turma lá em Cascavel, no Colégio Wilson Joffre, para ver o tal do cometa Halley. Me lembro. E eu não sei se foi na ida ou na vinda que a gente não viu o cometa Halley. Desde então eu fiquei com esse negócio aí de encontros durante a madrugada. A gente só viu o fantasma do velho, mas o cometa a gente não viu. E estrelas também, né? Muita estrela e pouca constelação, já cantava Raul. Mas enfim, estamos aqui na presença de Cláudio Siqueira, que eu falei, é nome de cidade mineira, em onde você mora? Mora em Cláudio Siqueira, Minas Gerais. É ou não é? Não parece? Parece. E o que traz Cláudio Siqueira agora, Paulo? Cláudio Siqueira nos contempla aí com uma imersão na antropologia, trazendo debate sobre branquitude e colonialismo no seu quadro Bipop quinzenal, sempre a cada 2 semanas aqui no Marco Zero, fazendo essa viagem aí pelos elementos culturais, sociológicos e antropológicos para discutir temas atuais da nossa sociedade. Bom dia, Cláudio Siqueira, seja bem-vindo ao programa. A palavra é sua, hoje ao vivo, mais uma vez no Marco Zero, Bipop. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia, ouvinte. Essa semana, então, nós acompanhamos as notícias. O presidente Lula, que é o nosso presidente do Brasil, atualmente ele acumula 2 cargos, que é o de presidente do G20, que é o maior bloco econômico na geopolítica mundial, e o presidente dos BRICS, que é o maior bloco econômico anti-hegemônico da geopolítica mundial. E no meio dessas idas e vindas, tratando sobre economia, geopolítica e outras coisas mais, nós deparamos com a notícia internacional de que o governo da Índia, ele estuda colocar na prática a troca do nome da Índia. Atualmente, se permite o uso de ambos nomes, Índia e Bharat. Bharat em referência à tradição, né, do reino de Bharat, porque a Índia, desde o século XII, ela usa esse nome, né, tradicionalmente, porque a Índia ela não é um país nos conformes como a gente entende. São várias nações que estão numa terra, que é a terra de Bharat. Então, quando a Índia foi colonizada pelos ingleses, até naquela época também chamava de as Índias, né, porque eram várias nações indo-europeias, se impôs esse nome àquela colônia. Então houve a independência, né, através das várias ações aí de Gandhi e outros revolucionários e nacionalistas patrióticos indianos que lutaram pela sua libertação e emancipação política, né, e hoje eles enfrentam esse desafio de pacificar e hegemonizar, né, o Estado como um todo, mas mantiveram esse nome de Índia devido à questão colonial imposta, né, e ao uso das nações. E agora, dentro desse atual momento geopolítico, onde essas ex-colônias elas começam realmente a se levantar, a se tornar independentes não apenas territorialmente, economicamente, mas também culturalmente, e o BRICS é uma amostra disso, né? É o conjunto de nações emergentes que se coloca anti-hegemônico à doutrina do Norte. Então, resolve-se esse resgate de nome, que era o nome desde o século XII, quando aquelas comunidades todas aquelas nações diferentes, né, que têm línguas diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes, estavam unidos no mesmo território, né, um subcontinente chamado Índia, mas o que um povo que era a terra de Bharat. Disso nós podemos tirar que 2 debates que são permanentes e constantes e invisibilizados, né? E não invisibilizados porque não prestamos atenção, mas sim porque
conscientemente há uma intenção de não se debater a branquitude e a colonização que nós, aqui como latino-americanos e brasileiros, ainda vivemos. Branquitude é um conceito, não é a condição do sujeito branco, porque é meio difícil a gente pensar a América Latina com seres humanos realmente dentro da categoria europeia como branco, né? Somos todos descendentes, miscigenados, temos uma cor própria, independente do colorismo que se aplique. Sabemos que na prática, que quanto menos escura é a pele, mais privilégios e oportunidades temos no mercado de trabalho. E aí a gente discute o conceito de branquitude que está introjetado na nossa cultura e nossas crenças, que quanto mais parecido com o europeu, superior é o ser humano. E sabemos que os europeus eles não têm unidade entre si, lá também são vários povos, a Europa não é uma unidade. Desde a época da colonização inglesa até hoje, os ingleses ainda desprezam os italianos, consideram os italianos não como europeus no nível deles, mas sim como europeus abaixo, porque eles falam muito, são expressivos, são emocionais. E isso, trazendo para as colônias dos Estados Unidos, também impregnou a ideia de quem está lá no norte que é superior de quem está no sul. O protestantismo é mais racional que o catolicismo. A cor branca é superior à cor do nativo. E isso nós acabamos desenvolvendo e, inconscientemente, né, no dia a dia, a gente acaba reproduzindo tanto aquele que está na condição do privilegiado como aquele que está na condição do oprimido. E isso nós precisamos debater para desconstruir, porque a branquitude é uma construção social. E quando nós combatemos a branquitude, não estamos falando de reverter o racismo através da revanche, é desconstruir uma ideia que oprime tanto não brancos como brancos. Porque o branco também se exige que ele cumpra esse papel de opressor. E aí, como que fica a situação? A desconstrução da branquitude é uma desconstrução coletiva de todos que sofrem com ela. E aí não estamos falando que o branco ele é inferior, o modelo. E sim que simplesmente ele é exatamente igual ao não branco. E quem que é o não branco? São todos nós. Como a gente fala, a América Latina não existe elementos brancos na América Latina devido à sua própria construção e desenho histórico. Aqui nós temos o debate da descolonização, né? Se usa no meio acadêmico o termo decolonial, porque decolonial ele serve tanto para o espanhol quanto para o português, né? E descolonizar é um termo só do nosso português aqui. Então mas tanto faz, né? A decolonização justamente é um movimento do pensamento, da ação política, da ação econômica, de se desprender, de se libertar das imposições das doutrinas do norte colonizadoras, ou seja, centralizada na Europa. Aí parte um esforço individual. Nós começarmos a compreender nossa própria identidade, nossa própria cultura. Eu estava assistindo aí uma entrevista no quadro do João Gordo, agora esqueci o nome da vocalista da banda, né? E ela esteve no Peru, e ela estava contando que ficou surpresa que lá no festival que ela participou, uma moça, né, uma menina peruana, chegou para ela e perguntou: você é brasileira? Me fale sobre a sua cultura. E ela não soube falar. Falou: o que é cultura brasileira? Que nós vivemos, temos nossa cultura, nossa identidade diversa. Mas quando se pergunta, porque nós não nos enxergamos como um outro dentro de um coletivo. E aí nós perdemos nossa própria identidade e permitimos que aqueles que mantêm o controle colonial do nosso pensamento permaneçam. Então não estou dizendo que vamos lá e vamos boicotar o cinema hollywoodiano, mas vamos analisar melhor a qualidade deles pelo nosso próprio critério e buscar na nossa própria produção aquilo que realmente nos representa. A própria Hollywood, né? Os grandes diretores, eles têm falado que esses filmes de super-heróis são uma verdadeira porcaria. Não quer dizer que a gente não vai consumir, é muito legal, eu assisto todos. Mas que, sim, eles fazem um produto cultural para impor o pensamento deles naquilo que eles ainda consideram colônia. Mas temos esperança. Vemos hoje, né, através do BRICS, através das ações, né, da nossa própria identidade, como que a nossa cultura vem se espalhando e como a nossa identidade ela tem sido até apropriada. Temos que preservar e cuidar da nossa capoeira, estudar, entender a nossa umbanda e o nosso candomblé. Não estou dizendo aqui que a gente vai ter que cultuar, mas entender e conhecer aquilo que é feito no Brasil. As medicinas sagradas da floresta, a nossa comida, o acarajé, a feijoada, a cachaça, que é uma coisa só brasileira, temos que tentar entender e estudar não só essas manifestações, como o nosso próprio pensamento. O que é o brasileiro de fato, em um conjunto? Nós temos nossos valores criados e assimilados, que o brasileiro é aquele que luta e não desiste. Então, a partir desse ponto, vamos entender até que ponto estamos dispostos a estar realmente livres e independentes. Obrigado e até semana que vem, na verdade daqui 2 semanas. Legal, Cláudio, obrigado aí por sua contribuição, sua colaboração, um aperitivo aí para assuntos aí tão abrangentes aí que geram
debates aí muito importantes, mas sim, claro, você tem toda a razão, a gente não tem que ser um esforço diário de nós brasileiros aí para a gente erodir esse mito da democracia racial, do homem cordial, né? Porque se a gente pegar no fio da história lá, antes de 1850, quem eram as pessoas que eram proibidas de acessar a educação daquela época, de ter terras naquela época, tinham a mesma cor da pele dos que hoje são a maioria nos nossos presídios, né, ganham menos ocupando a mesma função, são os que sofrem mais com abordagens violentas e letais das polícias nas periferias. Então temos muito que avançar contra esse nosso racismo estrutural, Moacir. Marco Zero, onde tudo começa.